que os CAPs, eles vêm como um serviço substitutivo ao modelo de saúde mental que nós tínhamos anteriormente nos hospitais psiquiátricos. Antigamente se internava as pessoas e isso hoje em dia está sendo evitado porque muitas vezes isso é uma ferramenta de exclusão. Então o CAPS vem para poder trazer uma outra possibilidade de tratamento para as pessoas que têm transtorno mental e assim, de uma forma mais humanizada, elas serem tratadas dentro da sua própria comunidade. Ou seja, não é mais necessário que aquela pessoa seja retirada do convívio familiar e que elas fiquem isoladas em um espaço determinado. Hoje, que tipo de atendimento, tratamento é oferecido para que elas possam, de fato, desenvolver as suas habilidades e ter esse convívio social, mesmo que tenha um problema mental grave? Então, nós temos uma equipe multidisciplinar nos centros de atenção psicossocial que é composta por inúmeros profissionais como psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais, enfermeiras, médicos psiquiatras, além dos oficineiros e os terapeutas ocupacionais, inúmeros profissionais que vão justamente com um olhar integral buscar cuidar dessas pessoas de uma forma mais humana, de uma forma que elas possam se sentir realmente acolhidas e assim consigam lidar com sua problemática, com seu transtorno e quem sabe até mesmo fazerem diferença na comunidade onde atuam. Agora, qual é o público-alvo? Ou seja, quem efetivamente vai ter acesso, vai poder se habilitar para receber o atendimento dos CAPs? Essa é uma pergunta bastante interessante, Patrícia, porque nós muitas vezes nos equivocamos. Muita gente vai para o CAPS buscando atenção para uma situação que seja simples, que pode ser atendida na unidade básica de saúde. Na verdade, o CAPS tem um público específico que é para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental severo e persistente. E especificamente o CAPS AD, que também trata os transtornos mentais que são correlacionados com o uso e abuso de drogas e de outras substâncias psicoativas, o álcool e outras substâncias psicoativas. Então, além dos transtornos mentais, tem também a problemática das substâncias. E qual seria a porta de entrada, Danilo? Como uma pessoa pode ter acesso ao serviço dos CAPs? O cidadão, ele tem acesso completo e restrito ao CAPS na porta principal, na porta de entrada, que é através do acolhimento, mas a situação ideal que as pessoas que seria muito interessante que as pessoas entrassem no CAPS seria pela unidade básica de saúde. Seria a porta de acesso mais importante, porque aí já viriam com a referência. Mas, de qualquer sorte, é um serviço aberto, então as pessoas podem chegar, elas vão ser acolhidas, a depender do horário de acolhimento da unidade, mas sempre elas podem ser acolhidas. E aí, caso elas se enquadrem no perfil, elas são matriculadas, caso não, elas são encaminhadas para onde elas vão ter um melhor atendimento. São vários bairros aqui na capital baiana que atendem, que tem o serviço do CAPS. Danilo vai informar alguns, depois você vai dizer também o endereço onde você vai poder acessar essas informações e saber onde aqui na capital baiana e também em outras cidades do interior são várias que têm atendimento do CAPS. Então fique atento depois também através do nosso portal Saúde no Ar, você pode ter também essas informações. Uma lista que me foi direcionada pela Coordenação de Saúde Mental do município tem aqui uma quantidade de 20 CAPs, além de alguns ambulatórios de saúde mental. Então, são muitas unidades ao longo da cidade, apesar de sabermos que precisamos de mais, mas é bem interessante ver que hoje a gente já tem uma abertura muito grande com relação a esse tema e a possibilidade de as pessoas serem atendidas é muito mais vasta. Pois tem Garcia, Rio Vermelho, Jardim Armação, Engenho Velho de Brotas, Pernambués, temos também a unidade no bairro de Cajazeiras e vários outros centros também, Águas Claras, você pode também buscar informações, Jardim Baiano, Itapuã, Caminhos de Areia e na Cidade Baixa, Liberdade também tem CAPS, Pau da Lima, São Caetano, Alto de Coutos, Barris, aqui no centro de Salvador. Esses são alguns dos centros que atendem na capital baiana. No interior também tem CAPS, Danilo. Como é que é feita essa articulação aí para outras regiões do interior do estado? Nas cidades que têm mais de 20 mil habitantes é possível haver um CAPS, porque é a norma do Ministério da Saúde, né, que exige que para se abrir um CAPS, cada município tenha no mínimo 20 mil habitantes. Mas ainda temos uma carência, temos a necessidade de implantação de inúmeros CAPS, mas as cidades grandes em geral do interior do nosso estado têm sim
uma unidade, no mínimo, né, na verdade, porque geralmente existem mais de um CAPS. Vou lembrar apenas algumas: Alagoinhas, Amargosa, Araci, Barra do Choça, Barreiras, Brumado, Cachoeira, Caetité, Camacan, Canavieiras, Candeias. Essa é a relação que nos foi passada com relação aos CAPS, mas são muitas cidades que tem. Basta que você procure aí na sua cidade: Catu, Cícero Dantas, Coração de Maria. A lista completa você pode acessar. Qual seria o endereço, o e-mail, para que as pessoas possam ter acesso às unidades que existem em Salvador e no interior do estado? Para o interior do estado e para Salvador é possível acessar essa informação no site da CESAB, onde a gente vai ter a informação, e também no site do Ministério da Saúde. Lá a gente vai conseguir não só dos CAPs da Bahia, mas do Brasil inteiro. 8h44, 3328-7666. Tem a ouvinte Sônia, quer fazer uma pergunta. Lembrando a todos os ouvintes, hoje o nosso assunto, estamos falando da área de psicologia. Hoje é o dia do psicólogo, estamos tratando de doença mental e também o enfrentamento, a possibilidade que o paciente tem ao saber que teve um diagnóstico de uma doença e como ele vai lidar com o seu tratamento e todo o processo necessário. Estamos também com a psicóloga Fernanda Brem, ela está aqui esclarecendo suas dúvidas. Uma ouvinte participando com a gente, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sônia. Programa, obrigada. Exatamente, Sônia Maria, eu chamo de Sônia. Sua pergunta. A respeito eu tenho um irmão sequelado de AVC, certo? E ele ficou com várias sequelas, Alzheimer, epilepsia e tal. E eu tenho dificuldade de renovar, inclusive, o passe dele. Eu sou irmã dele, o nome dele é Vanderlino. Ele é abandonado, inclusive, pelas 4 irmãs. Eu sou irmã e sou curadora dele. O que ocorre? Desde 2000, ele vai fazer 6 anos sequelado desse AVC, foi o terceiro e último, graças a Deus. E eu tenho dificuldade de acompanhamento psicológico com meu irmão. Aqui no Mário Leal, nós tratávamos ele aqui, mas ultimamente está deixando a desejar. Tá. O que você queria saber é onde você poderia conseguir atendimento e internação. Eu vou comentar. Muito obrigada, Sônia. Eu vou passar aqui para o Danilo, mas antes quero comentar também com a Fernanda. Há uma expectativa muito grande, muitas vezes, da família de internar o paciente. Parece que a família tem dificuldade em lidar, e eu não estou tirando aí não a responsabilidade, a dificuldade que até a Fernanda é profissional da área, atende muitas vezes. Para os próprios profissionais é difícil lidar com a pessoa que está com depressão, com a pessoa que tem um transtorno mental, e a família às vezes se sente incapacitada para esse atendimento. É preciso também que a família muitas vezes tenha um suporte psicológico, porque o que ela quer é isso, né? Internar, colocar numa unidade, alguém que cuide, para ela se sente um pouco incapaz. Às vezes a família se sente sobrecarregada e um pouco perdida, né? Para onde eu vou, né? No caso de Sônia, ela fala do irmão com Alzheimer e pode ter componente depressivo, mas assim, o que veio a partir daí, né? Da onde veio esse componente depressivo? No quadro de Alzheimer, um quadro neurológico, né? Então, de fato, ela pode estar um pouco perdida e, como eu falei com os pacientes hospitalizados, a gente dá um suporte também para os familiares, né? Para subsidiá-los, né? E instrumentalizá-los. Para que ele consiga também superar tudo isso, que muitas vezes para a família também não é fácil lidar com a situação. Não, porque ela tem os outros afazeres, né? Seus outros papéis, né? No caso, Sônia deve ter 1000 papéis para cuidar e, de repente, se viu como a principal cuidadora, talvez, do irmão. Então, a gente precisa subsidiar e acolher emocionalmente também esses familiares. Estávamos falando antes da questão da aceitação. Muitas vezes, quando uma pessoa acaba ficando com uma sequela, como ela falou, no caso do irmão, ou uma pessoa que teve um trauma, teve um acidente, ela teve algum tipo de mutilação, ou ela teve alguma doença que causou algum tipo de problema físico muito visível, e que ela muitas vezes tem dificuldade para lidar socialmente, não aceita isso. Aí a psicologia também o profissional psicólogo vai também ajudar nessa área da socialização. Sim, como você colocou, porque às vezes alguns tratamentos, né, são mais invasivos, algumas cirurgias são mutiladoras e mexem em toda a imagem do esquema corporal desse paciente. E a gente vive numa sociedade que a cultura hoje, né, da imagem, do que está de fora, do que está sendo visto, está muito valorizado. Então, muitas vezes a pessoa acontece um isolamento social, um retraimento social, que favorece, inclusive, a depressão. A gente vai trabalhar para instrumentalizá-lo, né, para cuidar desse paciente, da autoestima e de ver
ver formas dele se ressocializar, sim. Uma coisa também, às vezes a família não leva as pessoas para ambientes assim, sociais, né? Eu fico pensando, uma mãe, um pai, um cuidador que tem na família uma criança, uma adolescente com Down, com outro transtorno, uma criança muitas vezes que é autista, ela tem dificuldade de se relacionar e a família acaba deixando mais em casa, isolando até para não se indispor. Muitas vezes também falta da comunidade essa percepção, esse entendimento. Eu já vi, por exemplo, a situação em que a criança, ela tinha um problema, um transtorno mental, era visível, a mãe estava tentando lidar ali, era num ambiente público, e as pessoas dizendo, você precisava, falou para a mãe, você devia dar mais educação à sua filha. Então, às vezes falta essa sensibilidade das pessoas apoiarem e ver também que não é tão simples assim. Bastante isso, e bom você trazer, Patrícia, porque de fato a gente ainda está muito aquém nessa questão da inclusão, né? Existem algumas políticas falando de inclusão das crianças portadoras de algum transtorno, mas as escolas, né, a gente ainda está socialmente dando os primeiros passos, né? Então, de fato, esclarecer o que é uma patologia, né, do que esse preconceito, esse estereótipo, como você colocou nesse caso, o que é educação, falta de educação, e aí volta o que você trouxe da gente estar tratando também os familiares, né? Para saber dos direitos, dos deveres, das possibilidades e da onde se inserir. E de ocupar esses espaços, quer seja na escola, que é muito mais fácil. A sociedade, aí o Danilo também pode complementar, quer mesmo isolar, colocar numa escola especializada para portadores de doenças mentais, colocar numa unidade onde ele fique lá isolado, longe de todo mundo, seria melhor, mais fácil. Mas é importante a convivência das pessoas ditas normais e também aquelas pessoas portadoras de doença mental. Essa convivência é necessário e saudável para os dois lados, né, Danilo? É importantíssimo a gente levar em consideração que a família, se não vai ser atendida, se não vai ser acolhida também, acaba podendo ser, inclusive, um elemento dificultador. Então é interessantíssimo que essa família tenha esse acolhimento, seja tratada junta, por quê? Porque a Política Nacional de Saúde Mental é justamente essa política congregadora, é justamente para trazer esse entorno para essa pessoa com transtorno mental, que seja um entorno propiciador de possibilidade de mudança. Então a família precisa ser acolhida também. A família muitas vezes, é bom lembrar uma coisa que é importantíssimo lembrar isso, muitas vezes a pessoa com transtorno mental é um porta-voz de um problema familiar. E assim sendo, se a gente não trata dessa família, a gente não vai estar fazendo qualquer coisa com essa pessoa, com esse paciente, com esse usuário do serviço, como a gente tende a dizer, ou cliente, como a gente fala no CAP São Caetano Valéria. Então é preciso que essa família também participe, que essa família se envolva, senão a gente vai reproduzir a lógica de exclusão, que a pessoa vai jogar o paciente, entre aspas, no CAPS e ponto. E vai se livrando desses rótulos sociais que é colocado, porque é possível também o paciente com transtorno mental, ou depressão, ou com outra doença nessa área, precisa desse trabalho de socialização e tem direito também a ocupar os espaços de lazer, enfim, do atendimento como um todo. Tem duas pessoas na linha, dois ouvintes, bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, querida. Bom dia, doutora. Bom dia. Com quem eu falo? Qual o seu nome? Eu falo com Marcela aqui de Brotas. Sim, Marcela, qual a sua pergunta? Olha, doutora, eu tenho um problema assim neurológico. Só que eu não posso tomar remédio nenhum. Comecei ontem a tomar um Livial, remédio para menopausa. Toda vez que eu tomo qualquer remédio, eu fico de dor de cabeça. Não é dor nem na cabeça, é dor nas veias. Fico com os pés gelados, as mãos geladas. Eu não tenho nem ido fazer eletro. Fiz eletro tem 2 anos aí na Barra. Só que geralmente não dá nada. Ele só faz me dizer, você tem problema psicológico, mas eu sinto que não é problema psicológico, eu tenho um problema nas veias. Me dói tudo. Aí o médico disse pra mim, não, isso não existe. Existe sim, porque cada um sabe o que sente. Então, eu tomo Rivotril. Rivotril não está fazendo mais bem nenhum pra mim. Eu não posso pegar um peso, eu não posso fazer uma dança. Eu fico chateada quando o médico disse, até me mandou pro CAP, eu disse, não vou pro CAP, porque eu não sei como esse problema psicológico. Porque a gente gosta de dançar, a gente gosta de estudar, a gente gosta de fazer exercício físico, não tem problema de psicológico. Eu já me dei com pessoas com problema de problema psicológico, eu sei que esse tipo de pessoa sofre. Eu não sofro com isso, eu sofro com dor.
Então, eu gostaria de saber o que é que você acha. E a gente achar um neurologista é muito difícil, principalmente pelo SUS. A gente não acha, a não ser que seja particular. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, Marcela, pelo seu depoimento. Vamos sim comentar a sua fala e ver como poderemos te ajudar, algum tipo de encaminhamento para que você descubra finalmente, né? Se vocês colocam que acha que não tem problema neurológico, já teve indicação até para o CAPES, o que é que está acontecendo aí. Vamos ouvir a próxima ouvinte. Bom dia. Oi, bom dia. Mais alguém na linha? Não? Ela se dirigiu aí a Fernanda, mas também o Danilo depois pode complementar. Às vezes, o próprio diagnóstico, às vezes é difícil, Fernanda, diagnosticar, tem ou não tem problema psicológico, que tipo de exame é possível fazer para se chegar a um diagnóstico perfeito? Marcela, bom dia. Eu acho que vale a pena esclarecer um pouquinho do diagnóstico, né? Você disse que já colocaram que você tem problema psicológico. E ela acha que não tem. Mas você trouxe algumas coisas importantes, você falou algo da menopausa, então fazer um estudo melhor, né? Com especialista, com ginecologista, se tem alguma alteração hormonal, ou você falou de dor. Existem clínicas chamadas clínicas da dor, de especialistas exclusivamente em dor, né? Então acho que valeria a pena você buscar algum especialista em dor, um algologista, para tentar um diagnóstico diferencial. Em paralelo a isso, né, existem diversos tipos de acompanhamento psicológico. Tem os mais sérios, não sei se foi esse que você lidou, né, de uma depressão mais grave, mas as psicoterapias, né, de pessoas que são ativas profissionalmente, emocionalmente, sexualmente, você falou da dança, e que são super ativas, mas que às vezes vale a pena tratar alguma questão, né, da sua rotina, alguma questão das suas relações e que pode ser beneficiada. E às vezes também tem essa questão que, quando estamos falando de doença mental, de problema mental, se dirigir a um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, as pessoas não vou porque eu não tenho problema psicológico, eu não sou louco. Parece que esses profissionais estão ali para tratar pessoas nesse caso. Eles não, um problema de ansiedade, às vezes também uma pessoa que teve, não sei, uma depressão pós-parto, ou talvez que está passando por algum outro tipo de problema, que naquele momento até as mulheres, né, da TPM, às vezes são tratadas também, orientadas, não sei, a Fernanda vai falar, mas pode ter situações que não necessariamente aquele caso mais grave, mas transtornos, questões mais leves que também tem indicação. Acho que vale a pena trazer isso no dia do psicólogo, né, Danilo? A nossa profissão, né, os PCs ainda sofrem muito preconceito com estereótipo, né? Não preciso de psicólogo, eu tô bem, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Eu próprio, enquanto psicóloga, faço minha terapia. Nós ouvimos um depoimento mais cedo, né, de uma psicóloga que está com depressão e não quer se tratar. Exatamente. Até mesmo por ser da área. Então, assim, nós funcionamos como um instrumento, né? Que a gente vai auxiliar em busca do autoconhecimento, em busca de formas melhores de enfrentamento das situações do cotidiano mesmo, do dia a dia, de relações de estresse com o trabalho, relações emocionais, conjugais. Então, não necessariamente tem que ser algo de uma patologia mais grave ou de um transtorno mental. Danilo, a gente também perguntava onde ter acesso. Ela fala que é difícil, essa área de neurologia, psiquiatria, é difícil encontrar atendimento. Então, realmente, em Salvador, o ideal seria que ela buscasse uma unidade básica de saúde, para que assim ela fosse encaminhada para pela referência, né, por via da referência, para um neurologista para fazer uma avaliação com relação. E também, se for o caso, que ela tenha um acompanhamento psicológico em paralelo, né? É interessante que a gente vê muitos preconceitos, como a Fernanda estava colocando, com relação ao transtorno mental, e o mais triste é encontrar esse preconceito nos profissionais de saúde ainda, né? O próprio médico diz assim, você não tem nada, eu vou te mandar para um psicólogo, ou seja, o psicólogo é especialista em nada. Né? E aí é interessante a gente ver ou é coisa da sua cabeça, você está somatizando, na verdade você não tem nada, seu problema psicológico, enfim, é complicado. Ou seja, está menosprezando o problema psicológico, que é algo real. Então é importante a gente rever. Vamos ouvir duas pessoas que estão na linha, mais dois ouvintes, já quase finalizando o programa. Bom dia. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Dom, meu nome é Gildon. Eu sou ouvinte 24 horas da Rádio Excelsior, também sou sócio do Clube Excelsior. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho um neto de 13 anos de idade. Ele tem dificuldade de aprendizagem, ele é uma criança normal, ele faz as tarefas que a mãe manda fazer, tudo normal em casa, mas só que na hora do resultado das provas ele não consegue ter um rendimento normal, entendeu? Okay. Tem dificuldade de aprendizagem. Isso é um caso para psicólogo? Vamos ouvir. Obrigado pela sua participação. Tem mais uma pessoa na linha. Bom dia. Não caiu a ligação. É um caso para psicólogo? É nosso ouvinte, acho que Ivan o nome dele. Bom dia, Ivan.
Eu acho que vale a pena, Ivan, uma avaliação psicológica para o seu neto, né? Mas em relação à dificuldade de aprendizagem, tem uma série de fatores que podem interferir, né? Quando eu recebo um paciente no consultório, por exemplo, a gente costuma fazer alguma avaliação para ir triando e afastando algumas hipóteses. Então, desde algum problema visual, né? No oftalmologista, até a questão da própria didática do ensino da própria escola. Então, ir até a escola, discutir com a professora, com a diretora, vale a pena, a gente tem que olhar todo esse entorno. Mas eu acho que vale a pena uma avaliação psicológica, né, para escutar propriamente o seu neto, para ele poder dizer sobre as dificuldades dele. E a importância também da escola, dos cuidadores estarem atentos ao comportamento da criança. Às vezes ela está passando por algum problema, ou passou por algum trauma, até algum abuso, e a indicação de acompanhamento com psicólogo seria necessário. Inclusive das relações sociais, né, como o Danilo próprio colocou. Às vezes vem algum sintoma emocional, né, do mental, que reflete em alguma dinâmica familiar, né, alguma desorganização familiar, que essa criança vai refletir nas suas outras relações, como, por exemplo, na relação de aprendizagem escolar. Danilo, ainda falando sobre o CAPES, né? Quem ainda não conhece o sistema, quem ainda não foi beneficiado, que tem um parente ou tem um problema de algum transtorno mental, algum problema de saúde nessa área, mais uma vez que você pudesse dizer o caminho para que seja atendido no CAPES e como chegar até lá. Então, é importante a pessoa identificar qual é o bairro onde ela mora, para a partir daí, ela buscando a unidade básica de saúde, geralmente um posto de saúde da família, né, do programa de saúde da família, ela vai ser encaminhada para o CAPES de referência, porque a pessoa precisa ir para o CAPES do seu distrito sanitário, ou seja, da área que a pessoa mora. Porque senão ela vai ter que ser reencaminhada para um outro lugar. Então, para evitar esses reencaminhamentos, que ela seja indicada pelo próprio agente comunitário de saúde, por exemplo, ou pela enfermeira do programa de saúde da família, que aí fica mais fácil. E lá ela vai fazer uma triagem, que a gente chama de acolhimento, onde vai ser visto se realmente é uma necessidade compatível com o perfil que é atendido no CAPES, para, se não for, ele ser encaminhado para um outro atendimento, ou sendo que ele seja matriculado imediatamente e assim começa seu atendimento multiprofissional. São muitos bairros aqui em Salvador, são cerca de 20 CAPES aqui na capital baiana e muitas cidades. Eu estou aqui com a lista completa que você também pode ter acesso através do site da Secretaria de Saúde do Estado e hoje também a partir do nosso portal saudenoar.com.br você vai ter acesso a todas as cidades que tem um centro de atendimento especializado nessa área. A gente quer agradecer desde já a presença aqui do Danilo Cruz, ele que é psicólogo do CAPES São Caetano e trouxe essas informações para você, ouvinte do Saúde no Ar. Muito obrigado, e eu acho que é importantíssimo a gente abrir esse espaço para discussão, até porque toda a nossa atuação vai ser sempre social. Então é importantíssimo abrir esse espaço maravilhoso que a Rádio Acesso está abrindo para a gente conseguir desmistificar e retirar preconceitos. A gente sabe todas as dificuldades, né, que o CAPES vem enfrentando também em termos administrativos, até das suas unidades, mas é importante confiar e acreditar nesse sistema e buscar as ofertas que tanto no setor público quanto no setor privado são oferecidas para o seu tratamento. A gente também quer agradecer a presença de Fernanda Brem, aqui, que é psicóloga clínica e hospitalar do Hospital Arestes Maltês, que também nos deu prazer da sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, Patrícia, eu acho muito bom, como o Danilo colocou, no dia do psicólogo, a gente ter esse espaço, né, para estar esclarecendo, para estar se aproximando da sociedade e, de fato, desmistificando algumas crenças. 9h01, já quase no finalzinho. A gente quer deixar também a mensagem do psicólogo, já parceiro nosso no projeto Saúde no Ar, Dr. André Peixinho, que é médico e psicólogo, que também deixa a sua mensagem para todos os psicólogos que hoje celebram o seu dia. Caros ouvintes da Rádio Excelsior, hoje é a data que se comemora o Dia do Psicólogo. É natural que reflitamos sobre essa profissão, eu que sou também psicólogo, e que pensemos qual é a melhor maneira de fazermos com que ela se desenvolva socialmente válida e atendendo às demandas do sofrimento das pessoas. O psicólogo, de modo geral, ele tem essa função de compreender o comportamento humano, a psique humana, e trabalhar intensamente para que se manifeste no mundo mais sanidade, principalmente nesse ambiente. E hoje nós temos diversas possibilidades de realização profissional, na educação, na saúde, no esporte,
na dimensão jurídica e assim sucessivamente. Porque o importante é que nesse dia concebamos que somos parte de uma grande sociedade, que podemos dar a nossa contribuição para o acréscimo de bem-estar junto com outras profissões para as comunidades de modo geral, principalmente pensando que devemos atuar cada vez mais na integralidade da pessoa e na totalidade humana de modo geral. 9h03 e o Saúde no Ar de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com mais informações para você. Amanhã também conversando o dia de combate ao fumo, vamos estar falando sobre essa temática e nosso debate aqui do Saúde em Foco. Já lhe convido para a sua participação. 9h03, um grande abraço, até amanhã.